acredito que você conhece Deus como Senhor, mas eu queria saber, você conhece Ele como seu Pai? O que você acha da gente falar um pouquinho sobre isso hoje? De que modo você entende a paternidade de Deus? Porque a gente cresce entendendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, mas às vezes nós temos dificuldade de desenvolver esse relacionamento próximo, conectado, onde eu posso me vulnerabilizar completamente nas minhas emoções, nos meus sonhos, nos meus desejos. Bem, eu quero que você pare agora e pense um pouquinho. Se você tem levado a tua vida se relacionando com Deus simplesmente como o teu Senhor, ou se você tem conhecido Ele como teu Pai, como alguém que você pode se derramar na presença, recostar a cabeça, chorar, abrir teu coração, falar de sonhos, de destino, falar de coisas que estão lá dentro guardadas e que você pode confiar a Ele isso. Pensou? Pois bem, é normal muitas vezes a gente entender que temos um problema com a paternidade de Deus. Só que eu quero te explicar uma coisa. A paternidade dele, para mim e para você, já é garantida. 1 de João diz: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, para que fôssemos então chamados seus filhos, filhos de Deus. Vê que coisa linda, já é garantido pra gente essa paternidade. Mas a gente entra numa roda maluca, onde acreditamos que nós temos um problema com Deus. Mas a grande realidade é que Deus não tem um problema com a gente. E a gente transfere para Ele o modo como a gente tem visto distorcido esse relacionamento. E é essa visão, normalmente, que precisa de cura. A questão é que eu não consigo me ver como alguém sarado que pode ter um relacionamento genuíno com Deus, porque eu reflito nele minhas perspectivas de filho. Não é que eu estou transferindo os erros de outras pessoas para Deus, porque a Bíblia já nos garante exatamente o contrário, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa realidade teológica já está impressa aqui muitas vezes. A grande questão é que nós ainda não nos derramamos na presença de Deus a respeito da nossa identidade destruída, para que isso faça isso aqui, ó, e desça para o nosso coração. Então o grande problema não é você saber que Deus é o teu Pai. A grande questão é você entender que você é filho dele. Quero te alertar um fato de que muitas vezes os nossos sintomas vão denunciar as nossas feridas. Então as nossas faltas de confiança tendem a denunciar a nossa insegurança. A nossa falta de credibilidade no sonho de Deus tende a despertar em nós o menino ou a menina assustado. A nossa falta de fé tende a denunciar o nosso grande medo. Então os nossos sintomas falam da nossa ferida. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos, porque Ele já nos garantiu que é Pai. Só que eu preciso ver e olhar para mim mesmo com graça. Eu preciso me perdoar. Eu preciso sair da caixinha, do lugar onde eu me prendi a vida inteira como um lugar de autopreservação, na expectativa de que outras coisas danosas não acontecessem comigo ou com as pessoas que eu amo estão à minha volta. Primeiro ponto, o problema não é a paternidade de Deus. O problema pode ser a nossa filiação e o modo como nós nos achamos indignos de receber completamente esse amor, ou do quanto estamos dispostos a nos entregar e confiar nele. Nós podemos ser filhos ou podemos ser trabalhadores. O trabalhador responde a um patrão e o filho tem comunhão com o pai. Sabe quando isso fica muito claro na Bíblia? Através da história de Caim e Abel. Caim e Abel tinham ofertas para sacrificar ao Senhor. Se você não conhece essa história, eu convido você a ir lá em Gênesis. E nesse mundo moderno, clica aí, abre um Google e coloca Caim e Abel para ler a história. Seguinte, Caim e Abel, eles tinham tudo para entenderem a paternidade de Deus. Eles eram filhos de Adão e Eva. Adão e Eva sentavam no jardim para conversar com o Senhor. E com a entrada do pecado, eles passam agora a ter uma responsabilidade de sacrificar, de dar o seu melhor ao Senhor, de ofertar como um símbolo de que eles escolhiam permanecer conectados ao Pai. Só que Caim, ele pensou o seguinte: olha, eu tenho que tirar do meu rebanho e eu acho que o que eu vou dar? Abel pensou: meu Deus, o que eu posso dar de melhor a ele? Caim se prendeu aos legumes e disse: bem, eu tenho que tirar algo. Abel olhou para tudo que era seu e disse: nossa, como que eu faço para simplesmente dar, entregar? Em um havia uma concepção de perda e no outro havia uma concepção de relacionamento. O que acontece é que Abel tira do seu melhor. Ele, como pastor de um rebanho, ele vai lá e entrega o que ele tinha de mais bonito, de mais forte, de mais vigoroso. Caim simplesmente vai na sua colheita e tira daquilo que era comum. Ele paga algo que ele devia.
Havia um senso de obrigação, enquanto em Abel havia um senso de responsabilidade e comunhão. O que acontece é que a oferta de Abel é aceita, a de Caim é repudiada. Porque no palco do coração havia uma motivação lá dentro. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. Se você quiser, volta lá e dá uma escutadinha. O coração de Abel determinava que ele só queria ter um relacionamento com Deus. Isso importava. Mais do que importava para ele tirar qualquer coisa, porque na cabeça dele ele não estava perdendo. Ele estava dando, se doando, se relacionando. Isso era tão pouco diante de tudo que ele obtinha de um relacionamento com o pai. Caim era só um trabalhador assalariado, mas Abel era um filho. Ele sabia que tudo que pertencia ao pai era dele. Caim pensava: o quanto eu posso absorver daquilo que ele tem que me dar, dando menos do que eu posso. Então esses dois pensamentos levam a gente para a compreensão de um sabia que era filho, mas o outro trabalhava só como um servo. Então o coração dele não estava trabalhado na realidade de quem Deus era e de tudo que Deus tinha para ele. Ele não entendia toda a amplitude do coração de Deus. Ele era ofendido pelo seu irmão que aparecia sempre ir mais longe, mas não entendia que na verdade Abel estava se relacionando genuinamente e ele obrigatoriamente. O coração do filho não vai à igreja cumprir uma determinada obrigação eclesiástica, ele vai aprofundar sua comunhão. O coração de um filho não ora pela responsabilidade, mas porque ele tem prazer em estar com Deus. O trabalhador assalariado quer pagar o que lhe deve da carteira de trabalho e sair com seu salário para fazer o que quer. Você consegue entender essa ambiguidade? É sobre isso que a paternidade de Deus muitas vezes está querendo acessar o nosso coração. Não a respeito do quanto a gente tem para dar para Ele, mas porque Ele está disponível para nos oferecer. A grande questão é Deus não tem problema se Ele é ou não é o nosso Pai. Mas nós muitas vezes estamos com um problema, porque não entendemos ainda, ou não escolhemos ainda essa amplitude de ser filho, de receber dessa presença, dessa comunhão. Nós ainda não nos alegramos com a porta abrindo e dizendo Ele está chegando. E como uma criança dependemos dele, não no sentido literal só da palavra, mas no sentido mais amplo que ela pode dar, de tomar decisões com base nesse conselho, de caminhar com base nessa paz que só Ele pode nos nutrir. Achamos que precisamos pagar o nosso relacionamento com Deus, quando não há pagamento para isso, mas há um relacionamento. Um relacionamento há uma troca, não uma troca de interesse, mas uma troca genuína da identidade do Pai pela nossa identidade e da nossa identidade indo para Ele e voltando sarada para cada um de nós. Então eu quero te convidar nesse dia a dar um passo inicial nessa paternidade, entender que é muito mais a respeito do quanto nós precisamos ser sarados como filhos, só para compreender o quanto Ele já está disponível como Pai, o quanto Ele deseja caminhar conosco, segurar na nossa mão. Quero nesse dia declarar sobre você que o Senhor vai entrar no teu coração e começar a gerar cura de várias mazelas que você foi adquirindo ao longo da vida. Ele vai sair desse lugar só de Senhor e que você vai se permitir acessar o colo do Pai. Quero convidar você a desligar esse vídeo, ligar um louvor aí, o teu preferido, e orar e pedir ao Senhor que entre nesse lugar, porque sem sombra de dúvidas Ele está disponível e sem sombra de dúvidas Ele pode acessar qualquer que seja o lugar que você está agora e encher da presença e da glória dEle e transformar você e gerar uma cura em você nesse dia como filho e filha e vai mudar o modo como você vai viver todos os dias daqui em diante. Que Deus te abençoe.